Santo Dia Juventude da Arquidiocese de Mariana, começando com a graça de Deus, mais um programa Jovens em Cristo. É notável hoje perceber a pressão que o mundo impõe sobre a juventude e os diversos caminhos que ela proporciona. E é assim que a fé se mostra como luz, superação e também a descoberta de um propósito maior. E como diz São Paulo, é pelo ouvir da palavra que a fé entra em nossos corações. E a Arquidiocese de Mariana tem se tornado referência de evangelização, reafirmando a sua importância como um pilar de cultura e de espiritualidade local. Então nós já pedimos agora a intercessão da nossa patrona, a Beata Isabel Cristina, para que o Espírito Santo possa vir em auxílio a cada um de nós, nos ungir, colocar as palavras acertadas e também a cada jovem que está nos ouvindo que possa iluminar o seu entendimento. Bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje o nosso tema é a atuação dos jovens na pastoral da comunicação, a PASCOM. Às vezes aqueles que te pegam desprevenidos, sim, aqueles lá mesmo, que registram os momentos mais bonitos e mais importantes das nossas celebrações, da Santa Missa, das solenidades e tudo mais que a Igreja nos oferece. Fique agora com o quadro Vozes da Juventude. Eu faço parte do Coral Canarinhos e comecei a fazer algumas publicações no Instagram. O Padre Henrique, vendo essas movimentações, me convidou para ingressar na Pastoral da Comunicação da Catedral. Mas como a vida da PASCOM nem sempre são flores, em semanas de muitos eventos paroquiais a nossa cabeça fica um turbilhão. Mas é muito gratificante ver o quão belo é registrar a fé por meio da fotografia e o quão bem isso faz a tantas pessoas. Afinal, ela entra em lugares que a gente nem pode imaginar. E essa é uma forma também de espalhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, como jovem inserida neste meio, vejo a fé não só como uma coisa cultural ou histórica, patrimonial. Ela é e sempre vai ser base de tantas vidas. Conectando com a comunidade. E agora nós vamos conversar com o assessor arquidiocesano da Pastoral da Comunicação na nossa arquidiocese. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Jovens em Cristo, Padre Pedro Hugo. Sua bênção, Padre. Conte para nós qual que é a importância das PASCONs nas paróquias da nossa arquidiocese. Olá, Richard. Olá, você que acompanha agora o programa Jovens em Cristo. Para a gente entender qual o papel das PASCONs das paróquias, é importante que a gente saiba primeiro por que a PASCON surgiu. A PASCON nasce como uma resposta a um pedido do Concílio Vaticano II, num documento que foi escrito lá em 1963, Inter Mirifica, que ajuda a Igreja a compreender qual o papel da comunicação social na vida do povo, especialmente a Igreja e a relação com a comunicação social. Esse documento nos ajuda a entender que a mídia social está devidamente criada para fazer com que a verdade, a justiça e o bem comum sejam difundidos. A PASCON nasce, então, desse espírito, desse desejo e dessa necessidade de fazer que a verdade, a justiça e o bem comum sejam vividos nas mídias sociais por meio dos meios de comunicação social e, necessariamente, favorecendo o desenvolvimento humano, a espiritualidade e fazendo com que Jesus Cristo continue sendo mais conhecido e mais amado por todos aqueles que são alcançados pelas mídias sociais. A PASCON, então, nas nossas paróquias, tem o dever de fazer com que Jesus Cristo seja mais conhecido e mais amado. Essa é uma missão muito bonita e fundamental de todas as nossas PASCONs. Padre, e qual a importância desse trabalho e, principalmente, a atuação e o protagonismo dos jovens nas PASCONs das paróquias? Ora, os jovens são esse vigor do Espírito Santo na vida do mundo. É bonito a gente perceber que nós somos jovens a vida inteira. Depois que nós chegamos ao momento da juventude, este ardor do Espírito Santo nos move e nos ajuda a viver a dinâmica da vida com alegria, com leveza e com a coragem e firmeza que são muito próprias da juventude. Esse trabalho da PASCON deve ser desenvolvido principalmente pelos jovens, primeiro porque Jesus é jovem, e depois porque os jovens hoje têm a facilidade de estarem inseridos na dinâmica da atualização da técnica. Então a PASCON necessita muito da técnica, e os jovens, na sua flor da idade, na sua cabeça mais fresca, têm a facilidade de conseguirem lidar com a atualização da técnica com mais facilidade. Mas não só dos jovens é feita a PASCON. Os jovens têm um papel importantíssimo
mas todos aqueles que puderem, em suas mais diversas idades, têm um papel fundamental na vida da PASCOM e nessa dinâmica que a gente vive. Mas os jovens em Cristo são aqueles que fazem com que ele seja mais conhecido, mais amado pelos meios de comunicação social. Muito bom isso, Padre, muito importante saber mais sobre esse trabalho. E em questão da função do senhor como assessor arquidiocesano das PASCOMs, como é isso? Como funciona? Richard, essa é muito boa. Na nossa arquidiocese, as pastorais se organizam com um coordenador arquidiocesano e um assessor arquidiocesano da determinada pastoral. No caso da PASCOM, a coordenadora arquidiocesana é a Tânia Forte e eu sou o assessor arquidiocesano dessa pastoral da comunicação. Qual é a função do assessor? A função do assessor é recordar que a pastoral caminha do coração do bom pastor. É por isso que todos os agentes de pastoral são movidos pela ação do Cristo bom pastor, que vai ao encontro da ovelha ferida e que permanece à frente para guiar, ao lado para acompanhar e atrás para proteger todas as ovelhas. Então, o assessor arquidiocesano da pastoral da comunicação tem a missão de auxiliar a todos os agentes de pastoral a recordarem que vivem a exemplo do bom pastor. Depois, é minha função também auxiliar a pastoral da comunicação na nossa arquidiocese a viver os 4 eixos fundamentais dessa pastoral, que são a espiritualidade, a formação, a articulação e a produção. É a missão do assessor arquidiocesano fazer com que tudo isso seja vivido a partir de uma espiritualidade ardente e de uma vivência muito intensa da pastoral em todas as paróquias. Então, o assessor arquidiocesano tem essa missão também de visitar as paróquias, de ser convidado quando for necessário, auxiliar nas formações, nos encontros e, sobretudo, caminhar junto. Essa é a missão do assessor arquidiocesano da pastoral da comunicação. Padre Pedro, muito obrigado pela participação do senhor. Muito bom saber desse trabalho importantíssimo na nossa arquidiocese. E agora nós vamos conversar com a coordenadora da PASCOM da nossa arquidiocese, Tânia Forte. E a coordenação, Tânia, como ela pode ajudar os pasconeiros das 137 paróquias de nossa arquidiocese? Olá, Richard. Que bom poder estar com você no programa Jovens em Cristo. Um abraço a você e a todos que acompanham o seu programa. Uma alegria maior ainda poder falar um pouquinho da Pastoral da Comunicação, a nossa querida PASCOM. Eu recebi, no final do ano passado, o convite para estar à frente da coordenação arquidiocesana. É um desafio sempre muito grande, mas que a gente aceita com o coração alegre. O convite foi feito pelo Padre Pedro Hugo, que é quem é o assessor da Pastoral da Comunicação na nossa arquidiocese, e com ele vamos caminhando, tentando fazer esse alinhamento nos trabalhos. É para isso que serve a coordenação e a assessoria de uma pastoral. Então a gente vai tentando alinhar os trabalhos com relação às redes sociais, com relação às rádios, jornais. Nós temos tantos meios de comunicação na nossa arquidiocese e temos a Pastoral da Comunicação, que tem seu diretório, que tem seus documentos, que regulamentam a pastoral a nível nacional, a nível de igreja e a nível de arquidiocese também. Então a gente vai tentando fazer as formações, os encontros, estar um pouquinho mais próximo dos nossos pasconeiros e pasconeiras, ajudando-os a caminhar em direção à evangelização de uma maneira bonita. Pelo menos é isso que tentamos um pouquinho frente a essa coordenação arquidiocesana. Tânia, muito interessante o seu trabalho. Mas fale um pouco mais para a gente dessa pastoral que vem crescendo cada vez mais com o avanço também da tecnologia. Então, Richard, a Pastoral da Comunicação é o que chamamos de uma pastoral transversal, pois ela perpassa todos os ambientes da nossa igreja. É ela que comunica tudo o que é feito dentro das nossas paróquias, celebrações, trabalhos, encontros, projetos. Ela anuncia o Evangelho efetivamente com o que é feito dentro das nossas igrejas, com particularidade em cada paróquia, aquilo que é feito com tanto carinho pelos nossos agentes das pastorais. Então, a Pastoral da Comunicação é esse link entre o que acontece na nossa igreja e o mundo, e todas as pessoas que nos acessam via redes sociais, via rádio, jornais e tudo que a gente produz como comunicadores. O advento da internet trouxe um desafio muito grande e isso ficou muito mais claro pós-pandemia.
né? Pois na pandemia tivemos que evoluir na comunicação 10 anos em um, digamos assim, né? Se podemos comparar. Então, as transmissões, né? A gente teve que se adaptar, conseguir fazer chegar dentro da casa das pessoas aquilo que é tão vivo, que é a missa, né? Que é o mais importante para nós, que é a celebração da Sagrada Eucaristia. Então, a pandemia trouxe esse desafio, mas também deixou esse legado tão bonito, que é estarmos mais ativos nas redes sociais e de maneira tão efetiva conseguir estar nesse futuro das tecnologias, trazendo a mensagem do Cristo. Isso sim é um desafio, mas também é um benefício muito grande, poder entrar nas redes sociais das pessoas e mostrar como é linda a nossa evangelização, como são bonitos os trabalhos da nossa igreja e como é importante termos orgulho de ser católicos e mostrar o Evangelho à nossa maneira, ao nosso ver, com o nosso olhar. Então, como o Papa Francisco disse no início do ano, na sua carta aos comunicadores, para o Dia Mundial das Comunicações Sociais deste ano, que sejamos ponte, que tenhamos esse carinho, né, em anunciar o Evangelho, que a nossa comunicação seja uma comunicação não violenta, livre de fake news, que possamos ser transparentes como Jesus foi conosco, trazendo essa alegria de anunciar a boa nova a cada um que nos acessa. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite para estar com vocês neste dia e que possamos nos encontrar mais vezes, que os jovens que estão nos vendo, e muitos deles sei que também estão trabalhando na comunicação de suas paróquias, de alguma maneira, possam levar essa mensagem até os jovens de suas paróquias e possam levar no coração essa alegria de anunciar o Evangelho. Obrigada, fiquem com Deus. Deus te abençoe, Tânia. Muito obrigado pela sua participação e esperamos você mais vezes no nosso programa. Então nós chegamos ao fim de mais um programa Jovens em Cristo. Hoje nós vimos a importância dessa pastoral, do trabalho dessa pastoral em nossa arquidiocese, a sua evangelização através das redes sociais e os registros que ela faz de nossa história também com Cristo. Então nós louvamos a Deus pela intercessão da patrona desse programa, Beata Isabel Cristina, e louvamos a Deus também por Ele ter levantado essa pastoral. E agradecemos Ele por mais este programa e pedimos ao Espírito Santo que possa sustentar este projeto e sustentar também essa pastoral maravilhosa. Amém? Nosso próximo programa iremos falar sobre a devoção à Beata Isabel Cristina, Virgem e Mártir. Vai ao ar a próxima quarta-feira, você não pode perder, em todos os canais de comunicação da nossa arquidiocese. Assista, curta e compartilha. Tamo junto, sejam santos!